Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Nosso time entra em campo com Gráfica Adesivar, Coqueirinhos, AS Marketing, RP Marketing, Radiação.net e Planeta Esportivo. Olá, seguidores, clientes e amigos da Brito Turismo. Na hora de fazer sua viagem com conforto e segurança, procure a Brito Turismo. Viagens de São Mateus para São Luís. Seja uma viagem em família, com amigos ou colegas de trabalho, a nossa van é a escolha perfeita para a sua jornada inesquecível. Bora rodar? Além de conforto, segurança e comodidade, dispomos também de Wi-Fi a bordo. E quem conhece sabe do nosso compromisso de levar você até o seu destino. Reserve agora mesmo sua vaga pelo número 99981020976. Fale comigo mesmo, Washington, da Brito Turismo. Lembrando que agora estamos com embarque e desembarque no terminal rodoviário de São Luís. Isso mesmo, com embarque e desembarque no terminal rodoviário de São Luís. Brito Turismo, ligando você ao seu destino. Na Ecoville você encontra tudo para deixar a sua casa ou empresa sempre limpa e perfumada. Aqui nós trabalhamos com todos os tipos de produtos para higiene e limpeza, garantindo a praticidade do seu dia a dia. Precisando de produtos para vidros, roupas, itens essenciais, como vassoura, lixeira e muito mais? Aqui temos tudo isso. Venha para a Ecoville. Venha conhecer a Ecoville, qualidade e variedade em produtos de limpeza para sua casa e empresa, tudo em um só lugar. Venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua Dom Afonso Ungarelli, em frente à clínica Dr. Pedro Lobato. Pensou em limpeza, pensou em Ecoville. O Outubro Rosa é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. O câncer de mama é o tipo mais comum na população feminina depois do câncer de pele. O modo de vida nas sociedades modernas aumenta o risco de doença. A redução do número de filhos e da prática do aleitamento materno, primeira gestação tardia, sedentarismo, obesidade, especialmente após a menopausa, o consumo de álcool, entre outros, são fatores que aumentam o risco de câncer de mama. Os fatores de proteção ao câncer de mama são ato de amamentar, atividade física e controle do peso corporal. Apenas 5 a 10% do total de casos de câncer de mama ocorrem devido à herança genética. Para os casos de histórico familiar da doença, os cuidados devem ser redobrados. Atenção a estes sinais: endurecimento de partes da mama, nódulos, mudança na pele, retração ou aparência de casca de laranja, saída espontânea de líquido do mamilo, vermelhidão ou mudança na posição ou formato do mamilo, nódulo no pescoço ou nas axilas. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, mulheres, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Se toque, se cuide, se ame. É isso aí, galera. Boa noite a todos aqui. Bem-vindos a mais uma edição, 23º programa do Papo de Gestão. Hoje minha imagem está com um pouquinho de dificuldade, né? Não está das melhores, a gente vai tentando ajustar com calma aqui. Boa noite, estamos ao vivo aqui no canal Planeta Esportivo, ao vivo também com a retransmissão na Radiação.net. A gente desde já parabeniza você que está acompanhando a gente, você que está nos dando carinho da audiência, que tirou um pouquinho do seu tempo para nos acompanhar. Já estamos começando aqui a 23ª edição do Papo de Gestão e hoje uma pauta muito importante, uma pauta muito bacana, que é a história. Vamos falar muito sobre história do futebol maranhense, sobre jogos que marcaram a época, sobre grandes jogadores que por aqui passaram, e a gente conta, claro,
com a sua participação, porque o nosso convidado hoje é muito especial, aliás, mais que especial, a gente conta também com você participando aí bastante para fazer o programa aqui junto com a gente no Papo de Gestão de hoje, em cima de 19 horas e 15 minutos. Quero aproveitar e mandar um alô aqui especial para toda a equipe do Papo de Gestão, para todo mundo que está ligadinho com a gente na sintonia, o pessoal da Radiação.net também, o Alessandro, o Fred, toda a galera do Papo, toda a galera da Radiação que estão sempre aqui ligadinhos com a gente, ajudando a gente, claro, a fazer um programa legal para você, ajudando a gente, claro, a trazer para você muita informação, muito bate-papo e muita discussão sobre futebol maranhense. Lembrando que o Papo de Gestão está no ar sempre em nome de Ecoville Pinheiro, Gráfica Adesivar, AS Marketing Esportivo, RP Marketing Digital, Planeta Esportivo, Radiação.net e Brito Turismo. Já quero chamar aqui para bater o papo com a gente, para compor a nossa mesa redonda, meu amigo Alexandre Soares. Boa noite, Alexandre. Me ouve bem? Tudo certinho? Tudo certo, Rafa. Boa noite a todos os ouvintes da Radiação.net, do Planeta Esportivo, programa Papo de Gestão, episódio 23. Satisfação, vamos lá levar o debate, né, aos nossos amantes do futebol maranhense, simpatizantes. E o Papo de Gestão está no ar, com mais de 24 horas de assuntos falados nesse programa sobre a gestão esportiva e do futebol maranhense. Isso, eu quero lembrar vocês também que o programa está sendo retransmitido ao vivo na Radiação.net. Você pode estar acompanhando lá, pode estar seguindo também a Radiação.net nas redes sociais. E esse programa ele fica gravado. Caso você não possa acompanhar ele hoje por algum motivo, está na correria do trabalho, na correria dos estudos, ele vai ficar gravado aqui, também vai subir para o Spotify. Mais para frente o Alexandre vai passar essas informações aí para todo mundo. Vamos chamar agora aqui o Radson Pablo. Boa noite, Radson. Venha compor também aqui a nossa bancada, amigo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Alexandre Soares. Estamos aqui em mais um Papo de Gestão, 23º episódio do programa que não deve nada para ninguém e que aqui nada fica nos bastidores. Então, mais um programa, grande programa hoje, qualidade sempre, como eu sempre falo, sempre vou falar, quando não é a mesma, é acima da média. Hoje vai ser muito mais ainda. O tema hoje é um tema, o tema e o convidado são muito importantes, né? E assim, que vai mexer com muitas coisas aqui. A gente vai aguçar muitas coisas aqui do que esse convidado está trazendo para a gente hoje. Então vai ser um grande programa, um excelente programa. Temos tudo aí para ser mais um programa de sucesso. Vamos. Sem dúvida, Raidson, é isso aí, perfeito. E hoje o debate é muito especial, a discussão vai ser muito boa, a gente vai tratar de história, vai falar de história, vai falar de jogos que marcaram época, de grandes personalidades e atletas que passaram por aqui pelo futebol do Maranhão. E a gente, claro, sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos trazer aqui o nosso convidado de hoje, o nosso amigo escritor Hugo Saraiva. Já chamo o Hugo aí para a nossa mesa redonda. Raidson, já coloca ele aí, produção. Ele começar o debate aqui com a gente, começar o nosso bate-papo. Grande Hugo Saraiva. Boa noite, Hugo. É uma honra poder contar com você aqui no Papo de Gestão, também na Radiação.net. Um prazer de poder falar mais aí de mais uma obra sua, né? Você que já tem tanta história e tanta vivência de ser um dos grandes pesquisadores e historiadores do nosso futebol, agora lançando o livro aí, Almanaque do Futebol Maranhense, Pequenas Histórias. Muito bom, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, rapaziada. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui nessa mesa redonda aí, virtual, né? Muito obrigado pelo convite. O Radson não conhecia, né? Estou conhecendo agora, né? Eu até pensei que fosse o Gil Porto, a mesma voz, uma voz marcante, né? O Alexandre eu conheço, talvez ele nem vai lembrar, eu conheço ele de um congresso técnico da Copa Cefran, 2019. Eu lembrei dele, um cara fera no marketing. Eu lembrei dele, de uma Copa Cefran. Pô, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Beleza, perfeito, Hugo. E para a gente iniciar o nosso debate, eu queria que você falasse um pouco do livro, né? O que traz esse livro,
livro, quais são as novidades, o que você traz nele que em outras ocasiões você não falou, você não tratou e está trazendo agora para o conhecimento da galera que acompanha futebol. Quais são aí as principais novidades do livro do Almanac? Dá um spoiler para a gente aí. Tá, primeiro, antes de eu falar do livro, eu poderia apresentar os outros para o pessoal que está assistindo? Pode, claro, fica à vontade. Tá. Em 2011, o meu primeiro livro, a minha conclusão do curso de Educação Física na UFMA, na Universidade Federal do Maranhão, que foi esse aqui, ó, Sampaio Corrêa, Uma Paixão dos Maranhenses, o meu primeiro livro, né? Foi um trabalho que eu tive o prazer de produzir, já que aqui em São Luís a gente nunca teve um livro, uma revista oficial até então dos clubes daqui, né? Eu sou do interior, então quando eu vim para São Luís, eu imaginei que aqui a gente iria encontrar livros, loja oficial do clube, revistas, jornais sobre o Sampaio Corrêa, e não encontrava nada. Então, quando eu concluí meu curso de Educação Física, eu produzi esse meu primeiro livro aqui, Sampaio Corrêa, Uma Paixão dos Maranhenses, em 2011. No ano seguinte, eu produzi o segundo livro, já aproveitando bastante o material, né, que eu sempre gostei, além do Sampaio, que eu sou boliviano, eu sempre gostei do Moto, Maranhão, Expressinho, Vitória do Mar, então eu sempre colecionava, né, recortes, extraía alguns textos de jornais, e consegui levar ao público meu segundo livro, que é esse aqui, Memória Rubro-Negra, de Motoclube Eterno Papão do Norte, né? Aqui eu tenho uma capa onde eu tenho, por exemplo, bem aqui, ó, eu tenho o Jack Dione, né, que foi um dos últimos nomes da história do moto, né, de peso. Eu tenho o César Abut, que foi industrial, que foi presidente do moto, teve né, profissionalizou o moto, como a torcida antiga fala, né? Eu tenho aqui o Hamilton, que é o maior artilheiro da história do futebol maranhense e do motoclube, um dos maiores do Nordeste, né? Então, aqui eu tenho uma apanhada, que eu tenho, enfim, algumas fotos históricas na capa desse livro, Memória Rubro-Negra de Motoclube Eterno Papão do Norte. Em 2014, eu lancei meu terceiro livro, que foi sobre o Maranhão Atlético Clube, esse aqui, ó, Salve, Salve, Meu Bode Gregório, a história do Maranhão Atlético Clube, que foi o livro mais volumoso da minha coleção. Eu conto aqui os 84 anos de história do Maranhão, é um livro muito bacana, todos os 3 livros muito bem recebidos pela torcida, né? Isso aqui eu achei bacana, apesar de eu ser declaradamente boliviano, o torcedor ele entendeu sobre separar, né? E não fez nenhum tipo de subjeção pelo fato de eu ser tricolor, né? Em 2017 eu fiz um trabalho que não tem a ver com futebol maranhense, mas acho que é legal eu colocar aqui, que é um livro chamado Menino Jesus de Praga e José Justino Pereira, 2 histórias, um só amor, que é o meu trabalho que eu faço com futsal escolar nas escolas do estado. Eu passei por essas 2 escolas aqui, tive um trabalho bacana no futsal e resolvi registrar em livro, né? Um trabalho legal, com várias passagens aqui, foi um trabalho que eu fiz para os alunos. Eu fiz um lançamento de um livro, eu consegui com a minha gráfica, eu consegui 200 cópias e distribuí de graça nas escolas para deixar registrado aqui, né? E no ano passado eu lancei o meu 4º livro, voltado ao futebol maranhense, que é esse aqui, o Almanac do Futebol Maranhense, Clubes Menores da Capital. E aí é que eu tenho o Ferroviário, eu tenho o Graça Aranha, Botafogo do Anil, eu tenho o Ícaro, IAP, na primeira versão, né, o IAP, antes de ter a fusão com o DFG Esporte, eu tenho aqui o Tupã, Vitória do Mar, Botafogo do Anil, e eu tenho o Graça Aranha, que é o Expressinho. Então, esse foi o meu 4º livro, que é o Almanac do Futebol Maranhense, Clubes Menores da Capital. A intenção para este ano seria lançar o volume Clubes Menores do Interior, mas ficou ainda inacabado, porque contar a história dos clubes é complicado. Aqui em São Luís, né, imagina em outros centros, como Bacabal, que vai entrar no livro, Imperatriz, Pinheiro e Codó, por exemplo. Então, eu não concluí o livro porque justamente eu ainda acho que carece de informações, carece de material, né? Então, esse livro vai ficar mais para frente. E neste ano eu lanço o Almanac do Futebol Maranhense Antigo, Pequenas Histórias, que é esse aqui, é o mais atual, que está quase esgotando, já esgotou em uma livraria, né, e ele está quase esgotando em outra livraria. Para minha surpresa, vem uma nova tiragem, com certeza, mas esse livro aqui é o novo,
onde eu faço um apanhado de 94 histórias curtas sobre passagens, curiosidades, bastidores, passagens de gente muito conhecida aqui em São Luís, sobre a criação do hino dos clubes locais, sobre títulos inesquecíveis, sobre armações de bastidores, tem muita coisa legal, e sobre passagens assim curiosas, né? Tem muita coisa. Eu separei 94 contos neste livro, e esses 94 contos eu achei que ficou um número bacana para incluir no livro, né? Poderia ter mais histórias, só que ficaria um livro muito volumoso. Futuramente vi um volume 2 do Pequenas Histórias, que aí eu já começo a trabalhar ele agora no final do ano, para tentar lançar no segundo semestre do próximo ano, né, o volume 2 desse livro. Porque tem realmente, o futebol maranhense, torcedor às vezes não, né, principalmente os mais novos, eles não sabem, mas o futebol maranhense é muito rico em passagens, né, em ídolos, em craques. Infelizmente a gente tem, o torcedor mais atual, ele não valoriza tanto, mas a gente tem uma história muito rica, em Moto, Maranhão, Sampaio, inclusive os menores. Vamos prosseguir, o Rafa Barros, ele está com uns problemas técnicos, né? A internet dele não tá legal, esse programa, mas vamos prosseguir comigo agora aqui. Boa noite novamente, Hugo, Rádio São Paulo, Rafa Barros, toda a minha produção do Papo de Gestão, episódio 23. Hugo, qual a principal dificuldade, né? Sei que a gente, no futebol maranhense, quando se fala de futebol, leva sempre também questões financeiras, mas também, para escrever um livro sobre os clubes maranhenses, também a mesma dificuldade, essa questão financeira, além de não ter informações, né, das histórias dos clubes. Então, como é que você avalia essa dificuldade, né? Como é que você conseguiu buscar essas informações, mesmo sendo escassas? Financeira como um entrave, correto? Porque, para mim, a raiz do problema está na valorização do próprio futebol, né? Eu sempre digo, um produto, quando ele é bem vendido, o patrocinador, ele vem. Se eu mostro um produto bem feito, bem elaborado, o patrocinador vem. Na minha concepção, o grande problema é o público que vai consumir um livro, né? Então, esse, para mim, seria o principal problema, vamos falar assim, na hora de preparar um livro, né? E as dificuldades são várias, né? A gente, infelizmente, não tem um hábito, eu acho até um crime. Por exemplo, a assessoria do Sampaio, Moto, Maranhão, não tem os dados principais, né? Pô, quantos jogos o Sampaio Corrêa fez em 1984? A própria direção do clube não tem. Então, eu acho que isso aí, inclusive, até é uma sugestão, os clubes deveriam fazer um anuário, né, ao final da temporada, entregar isso para uma cópia para a federação, ficar com uma, até para ter o controle, né, sobre a questão de dados, né. A gente, infelizmente, tem poucos pesquisadores aqui em São Luís que trabalham com números, né. Já se foi o Raimundo Amaral, né, tem o Manuel Martins também, e eu ainda tenho que fazer um trabalho aqui, mas é um trabalho que a gente carece de fontes, né? Eu tentei fazer esse trabalho porque justamente muitos torcedores das antigas, né? Alguns já não estão mais aqui, outros a memória vai falhando um pouco. Então é bom fazer esse trabalho justamente para preservar a memória, né? Eu tive um pouco de dificuldade por conta de documentos. A gente tem uma das fontes que é a Biblioteca Pública, né? Tem um acervo maravilhoso, tanto no presencial como pela internet, né? Mas o principal são os documentos oficiais dos próprios clubes que a gente não tem. Então, muitas das vezes a gente precisa se basear na questão oral, né? O que um ex-jogador, um ex-dirigente, ele vivenciou, o que é importante, né? Então, a gente precisa se basear também nisso. Claro, eu não vou utilizar uma única fonte para fechar um capítulo, né? Então, eu preciso de mais de uma informação. E, às vezes, uma informação ela fica incompleta. E para fechar esse capítulo fica difícil. Então, em algumas situações no próprio livro, eu cito, aqui eu tenho depoimento oral, se tiver algum erro, foi por conta da carência de provas, né? Por exemplo, eu tenho aqui em 1934, que é um fato até notório,
jogador mascote do Sampaio Corrêa, ele é o recordista de gols em uma única partida no Brasil. Foi Sampaio Corrêa 24-0 no Santos Dumont. Mas se a gente procurar aqui no acervo público, na biblioteca pública, a gente não encontra, né? A gente não encontra. É notório porque tá na imprensa, tá na mídia, tem até o Museu do Futebol Nacional que tem esse fato. Mas a gente não consegue encontrar nos próprios jornais algo mais palatável sobre esse fato. Então, acho que se fosse colocar assim numa ordem crescente, seria até a questão do próprio público, que às vezes não valoriza o futebol, a falta de documentos, né, de materiais para a gente produzir um livro como esse. Em último lugar, eu colocaria a questão do patrocínio, porque se o produto, eu volto a falar, se o produto ele é bem explorado, se a gente tem um público para consumir esse produto, o patrocinador vem, com certeza. Eu fiz essa pergunta, Hugo, porque já queria chegar no ponto que eu vou tocar agora, sobre essa falta de valorização no nosso esporte maranhense. E essa foi a ideia do Papo de Gestão, há 3 meses atrás, criados, e hoje a gente já está no 23º episódio, né? A gente aqui fala sobre realmente gestão ou não gestão do futebol maranhense. E essa questão, a gente trata assim como essa falta de oportunidade de estar levando esse produto aos torcedores maranhenses, né? Não termos hoje, no nosso estado do Maranhão, na capital maranhense, um museu do futebol, que todos esses conteúdos poderiam estar lá no Museu do Futebol. Hoje, no futebol maranhense, a gente não tem um espaço para levar as histórias do futebol maranhense aos turistas que aqui passam, em São Luís e que passam em nosso estado. E a gente vê tanta falta de interesse para isso, que para outras coisas, a gente vê que, inclusive, o poder público consegue fazer manobras e manobras muito rápido para entregar tal coisa. Mas sempre que é o futebol maranhense, é desse jeito. Aqui fica a minha crítica, né, ao governo do estado, à prefeitura de São Luís novamente, porque tem que ser olhado um profissional como você, assim também como o historiador Alisson. O Alisson também é historiador do futebol maranhense, que fica simplesmente com tanta riqueza para si, podendo passar essa riqueza para outras pessoas, né? Então, você, cara, você é um guerreiro, tá? E parabéns mesmo, porque você está levando a alma do futebol maranhense através dos livros, que seria interesse do próprio Estado, mas o Estado não faz. E é o Hugo Saraiva que vem fazendo, e está fazendo, e reformulando, e mostrando, mesmo com todas as dificuldades, como é que tem que ser feito para valorizar os clubes do nosso estado do Maranhão. Rádio São Paulo. Eu faço das suas, Alexandre, as minhas palavras, né? Prazer, Hugo. Prazer estar ali conhecendo, né? Já tinha ouvido falar seu nome, mas também ainda não tinha oportunidade de a gente se conhecer, então muito prazer. Você faz hoje, Hugo, um trabalho que, assim, como a Alexandre acabou de falar, é muito importante, é muito imprescindível, é muito, não tem como não ter esse trabalho hoje que você faz, né? Buscar toda a história do futebol maranhense, trazer toda a história, principalmente para essa galera de hoje, né? Esse torcedor mais de hoje, esse torcedor de agora, que não conhece, né? Quem são os ídolos. Como você falou, o futebol maranhense tem vários ídolos, vários e vários ídolos, né? Os clubes não dão voz a esses ídolos. Os clubes não ligam para esses ídolos, mas o futebol maranhense tem ídolos, né? E o seu trabalho, ele é um trabalho que, infelizmente, não é valorizado, nem pela federação, nem por órgão nenhum que norteia a gestão do futebol maranhense, né? Então, hoje, para você, qual é a sua visão hoje? Hoje, você, Hugo Saraiva, como você vê o seu trabalho hoje? Você vê um trabalho que pode expandir muito mais? Você tem essa sede e fome de aguçar isso nos novos leitores do futebol maranhense? Ou você acha que assim, é só um trabalho que ok, beleza, mas na sua concepção,
a falta de apoio é grande, não tem muita oportunidade. Ainda com as dificuldades, você tem essa ganha, essa fome, essa sede de, mesmo com tantas dificuldades, continuar o seu trabalho e deixar o seu legado para outras pessoas? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Na verdade, meu trabalho, à exceção dos últimos 2 livros, que vem pela Livro Rápido, que é uma editora, os 3 primeiros foram na raça mesmo. Aí os 3 primeiros eu tive que correr a patrocínio, né? Foi uma tiragem, apesar de tudo, né? Apesar da falta de incentivo no começo, eu tive uma resposta muito grande. Eu vou até voltar depois, mas, por exemplo, nesse último aqui, eu lancei na quinta-feira, dia 10, quinta-feira. No sábado, ele esgotou em uma das livrarias. No sábado. Então, o torcedor, eu volto a falar, o torcedor, ele às vezes tem vontade de ter acesso ao material, mas a gente não vê federação, o próprio poder público, e eu nem vou falar por mim, tá? Vou inclusive aproveitar o espaço até como uma forma de homenagem aos caras mais antigos, o seu Manuel Martins, que está aí, que é um historiador que gosta, né? O Amaral, que infelizmente já é falecido, que ele tinha uma mágoa também, né? Eu conversava muito com ele, a gente trocava muita ideia. Ele tinha um pouco de mágoa justamente pela falta de apoio do poder público com relação ao material dele, né? Mas, assim, eu apesar de tudo, eu faço isso aqui justo primeiro por gostar, né? Acho que nada sai se a gente não gostar. No caso, eu tive contato com o futebol maranhense em 95 e gostei, assim, de primeira, bem rápido. Quando eu era adolescente, né? Enfim, eu tinha contato só com o que eu olhava na televisão, Flamengo, Palmeiras, Vasco, né? Eu via na televisão. E aí um dia, brincando em casa, né, jogando botão no terraço, aí eu liguei o radinho de pilha e fui dar uma de rádio escuta. Falei, não, agora vamos ver aqui o que está passando no futebol paulista. Eu ligo no AM e está passando o jogo do Maranhão Atlético. Maranhão, tem futebol, não sabia, não tinha a menor ideia de que existia futebol no Maranhão. Aí eu vi o hino do Maranhão Atlético e foi assim, coisa de amor à primeira vista. Peguei uma fita cassete, gravei. No domingo seguinte, aí todo domingo eu já fiquei condicionado, a 4 horas, ligar no rádio para ver o que estava passando. Foi que eu conheci Sampaio Corrêa Motoclube. Depois do Maranhão, que eu gostava do hino, né? Eu acompanhei muito o Motoclube naquela brilhante campanha de 8º lugar na Série C em 96, né? Depois eu passei a torcer para o Sampaio Corrêa. Então, com tudo isso, eu passei a gostar muito do futebol daqui. Então, do mesmo interesse que eu tinha pelo Sampaio Corrêa, que era o meu clube, eu tinha pelos clubes menores, Ferroviário, queria saber o que era o Ferroviário, queria saber o que era o Vitória do Mar. Vitória do Mar é um nome bonito, aí eu conheci, depois eu passei a saber o que era o Vitória do Mar, o Ícaro, Expressinho da Coab. Então, com tudo isso, eu passei a trabalhar na questão dos livros, e livro eu coloco quase como, apesar de ser uma diversão para mim, eu sou formado em educação física, tenho minha profissão, mas apesar de tudo isso, os livros, para mim, eles tiveram uma resposta muito bacana, apesar de toda a falta de investimento que a gente tem aqui em São Luís. Não só os livros do futebol maranhense, mas a literatura em si, ela ainda tem um público muito, na minha visão, tem um público muito abaixo, né? Então, apesar de toda a dificuldade, é um trabalho que eu faço com o maior carinho. A minha meta agora é preparar um livro por ano, né? Eu tenho o 2º volume do Pequenas Histórias, tenho o almanaque dos clubes do interior para lançar também, tenho ainda, está inacabado, uma biografia sobre o Hamilton, que eu citei agora há pouco, que é o maior artilheiro do futebol maranhense, com mais de 500, na verdade, na conta dele tem mais de 1.000 gols, né? Mas oficialmente ele tem quase 600 gols oficialmente, mas a conta dele ele coloca aí mais de 1.000. Então, é um livro que eu comecei há 10 anos, ainda está em fase de conclusão, porque eu quero pegar bastante referência no livro, né? Não só de dados, mas principalmente de torcedores, né? E graças a Deus não falta torcedor para contar um pouquinho da história do Hamilton, mas, no geral, assim, o livro é uma coisa que eu faço, apesar de não ter um retorno significativo, embora tenha uma vendagem bem expressiva, é uma coisa que eu faço realmente por gostar. A gente sempre fala de fidelização do torcedor no futebol maranhense, aqui no Papo de Gestão, e não tem como fidelizar, né, se
e realmente a gente não conseguir fazer um planejamento estratégico a longo prazo. Infelizmente, a gente sempre destaca que hoje a nossa próxima geração de torcedores, daqui a 10 anos, quem serão os torcedores de futebol maranhense? Então fica aqui a ideia para os governantes, o prefeito, o atual prefeito e a todos, né, que compõem a cúpula, até porque eu sei que esse papo de gestão chega, né? Chega e as pessoas interpretam como quer. Por isso que aqui eu não tenho medo de falar, né? Por isso que eu criei esse programa para justamente dar voz a pessoas assim como o Hugo, expor o seu trabalho. Por que não, Rádio São Paulo, meu amigo, levar um belíssimo trabalho desse a Feiras do Livro de São Luís, a levar um livro, a estimular um livro desse para as bibliotecas, com a Escola Digna, as bibliotecas do nosso estado do Maranhão, porque, infelizmente, os nossos torcedores, futuros torcedores do futebol maranhense, estão sendo engolidos, né? Mas nem por time do eixo fora, Rio-São Paulo, já times internacionais. Então, a gravidade é tão grande que a Federação Maranhense de Futebol e o governo do estado do Maranhão e a Prefeitura de São Luís, falo o governo como todo, né, ainda não se atentou para esse quesito, que é a prática do esporte, ajudar os clubes maranhenses levando o teu trabalho, é de suma importância. Então fica aqui minha sugestão, né, porque a gente tem que fazer alguma coisa. A nossa geração que está agora, nesse momento, está envelhecendo. Quem será o torcedor maranhense daqui a 10 anos? Não acha, Rádio São Paulo, que um trabalho desse nas escolas, incentivando alunos de 5 a 6 anos com a leitura e com o futebol maranhense, ia ficar fidelizado com algum clube do estado, ia ficar rico em informações de quem foram os ídolos do passado. Porque se não é a imprensa divulgar isso, hoje vi que você já estava hoje ou foi ontem na TV Assembleia, Rádio Timbira, também deu várias entrevistas divulgando seu trabalho, mas hoje, atualmente, se você não tiver um engate, quem lhe ajude, né, para colocar o seu trabalho à exposição, como vamos divulgar um trabalho belíssimo do Hugo Saraiva dentro do futebol maranhense, Rádio São Paulo? É verdade. O Hugo pediu fala aí. Você quer falar uma coisa, Hugo? Pode falar. Acho que só para complementar o que ele falou, eu acho assim, fica à vontade, Hugo. Cada um faz a sua parte, né? Esse aqui, por exemplo, o bate-papo que a gente tem aqui é um assunto muito importante para que a gente desperte o interesse, né, do torcedor. Apesar de tudo, a gente sabe que não adianta só ter a boa vontade se a própria federação não fizer um calendário atrativo, um campeonato desvalorizado, um campeonato bagunçado, né? A gente lembra como é que foi esse ano, uma semifinal que teve que ser interrompida. E uma competição, só te interrompendo, uma competição da federação que a abertura da competição, né, o sorteio é feito pelo World. Então, vou falar mais nada. E assim, eu acho que cada um... foi uma fala bem interessante sobre essa história do torcedor estar envelhecendo, né? Eu comecei a torcer para o futebol maranhense e vai fazer 30 anos no próximo ano, 95. Então, eu torço há 30 anos. Eu sempre digo, o amor que eu tenho, a vontade que eu tenho pelos clubes, de conhecer a história, de pesquisar, parece que eu estou no primeiro dia ainda que eu conheci o futebol maranhense. Infelizmente, o torcedor, e aí é uma verdade, o torcedor que já tinha os clubes aqui do Brasil, agora estão muito mais agarrados, inclusive, ao futebol europeu. Aí, como é que a gente vai concorrer com uma televisão, com o futebol europeu? Então, assim, cada um fazendo a sua parte, eu acho interessante, não desistir. Eu, por exemplo, eu tenho dois trabalhos que eu ainda penso em continuar. Um deles eu coloco de pé. Por exemplo, eu trabalho em escolas do estado e município, né? Mês passado, começo de outubro, acho que dia 3, eu encerrei um campeonato desses de escola, né? De uma das escolas onde eu trabalho. E, por obrigação, todos os clubes tinham nomes de clubes de futebol daqui. Então, nós tivemos o Ícaro, tivemos o Vitória do Mar, Ferroviário, Expressim, São José, e todos a gente fez um trabalho na própria escola, antes de começar a competição escolar, de conhecerem quem foi o Ferroviário,
O que era a Refesa? O que era a Estrada São Luís Teresina? Qual a história do Vitória do Mal? O que era o Porto dos Estivadores em São Luís? Então, eu fiz um trabalho todo na escola para que eles pudessem conhecer, saber a história dos clubes menores, né? E agora eu estou em outra escola também, em andamento outro campeonato interclasse de futebol society, novamente, trabalhando quem foram os clubes. Nós temos 4 clubes lá, que é o Vitória do Mal, o Tupã, eu tenho o Ícaro e eu tenho o São José. Então, eu mostro para eles, o Tupã era um clube que começou, depois teve um outro Tupã lá na década de 40. Então, eu tento resgatar um pouquinho a história para essa geração que não conhece. Então, muita gente, às vezes, acha legal. Eu falei, professor, depois eu fui pesquisar na internet, eu achei um monte de coisa sobre o Tupã, sobre o ferroviário, né? Então, é legal. Outro projeto que eu tenho, que Deus ainda vai me dar essa oportunidade, que eu espero conseguir, que é um apoio para levar as escolas para dentro dos clubes. Eu tenho vontade de pegar as minhas escolas do estado e município e levar o torcedor para dentro de um Sampaio Corrêa, dentro de um motoclube, um Maranhão, para conhecer. Às vezes, eu sei que isso acontece, o único contato faz a criança ter um apego com o clube, como eu tive, né? De um jogo de botão em casa, brincando, eu liguei o rádio, Maranhão Atlético Clube, bacana, aí eu gravei o hino, né? Aquilo ali, eu vi a exaustão e passei a gostar. Conheci Maranhão, Moto, Sampaio, os clubes daqui. Então, eu tenho certeza que se um torcedor, uma criança hoje, um adolescente, tiver um contato e vivenciar o clube, ele passa a acompanhar, não tenho dúvida, mas eu não tenho dúvida mesmo. Falta uma oportunidade, falta a gente ter um calendário mais atrativo, os clubes investirem, levar o torcedor para dentro dos clubes, né? E eu tenho certeza que essa geração a gente vai conseguir fazer uma geração. Eu fico triste quando às vezes eu frequento bastante estádio, eu fico triste, uma média de público hoje de Sampaio e Moto, por exemplo, o Super Clássico, 3.000, 4.000 pessoas. E aí eu tenho meu trabalho num blog, que é o Futebol Maranhense Antigo, e às vezes eu vou lá pesquisar alguma coisa, colocar uma postagem, por exemplo, sobre Sampaio e Moto, o Super Clássico em década de 70. Vejo umas fotos lá do Nilzinho Santos derramando de gente. E eu me pergunto, cadê esse torcedor? Cadê o torcedor que lotava, que por uma obrigatoriedade tiveram que inaugurar um Castelão porque não comportava mais o Nilzinho Santos? E hoje o Castelão está aí, praticamente um elefante branco, né? Praticamente isso, porque a gente tem um estádio muito bom, confortável, mas não tem um público. Então, eu tenho certeza que se a gente puder investir e lutar e insistir com a nova geração, a gente vai sim conseguir fazer trazer uma nova geração de torcedores, eu não tenho dúvida. E aí eu até falo, uma vez eu conversando com um jornalista, um amigo meu, ele me disse assim, a garotada hoje gosta do Neymar. E aí eu bati assim na tecla, eu disse, não, a gente pode gostar do Neymar, eu não tenho nenhum tipo de problema do torcedor, dessa molecada gostar do Neymar, do Messi, beleza, porque é o que eles têm contato. Mas porque além do Neymar e do Messi, por que não também abraçar um Sampaio Corrêa, um Motoclube Maranhão? Eu já falei, eu sempre falo para os alunos, se vocês vivenciarem um dia, e sim, outra coisa, eram 3, desculpa, além de campeonatos das escolas, a gente fazer com os clubes maranhenses, levar o aluno para dentro dos clubes, eu tinha vontade também de conseguir, claro, com patrocínio e tudo, em alguns jogos do Campeonato Maranhense, levar o aluno para o jogo, para vivenciar. E eu tenho certeza que um primeiro contato vai fazer com que essa geração nova ela se acostume com o estádio. Então, do mesmo jeito que a gente pode gostar do Messi, do Neymar, essa rapaziada aí da Europa, a gente pode sim abraçar um Sampaio, Moto, Maranhão, com toda certeza. Isso é uma grande verdade, Hugo. Hoje, a falta de fidelização do nosso torcedor com o futebol maranhense, ela causa tudo isso. É um problema pioneiro, é um problema que veio de um núcleo chamado Federação Maranhense de Futebol, e de lá ele vai se espalhando por todos, ele vai se derramando, ele vai compartilhando por todo o resto. O Alexandre falou uma coisa muito, muito interessante. A Federação Maranhense ela tem a faca, o queijo, o pão na mão, cara, e não come o pão. Não faz nada. Tipo, a federação... não tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem esse dinheiro, que a federação pega dinheiro. Mas é pouco dinheiro. Mas e as ideias?
E as inovações e as parcerias. E fica a interrogação, é pouco dinheiro? O quanto é, então, esse pouco dinheiro? Que não tem transparência, inclusive. Não tem transparência. Não tem transparência da federação. Se não tem transparência da federação, presidente de clubes que fazem parte do mesmo sistema, se a federação não tem transparência, por que eu vou ter? Então, na verdade, ninguém sabe o que entra no futebol maranhense, ninguém sabe o que sai, ninguém sabe de nada, né? Então, esse problema, ele já é, assim, é chato a gente falar praticamente do mesmo assunto, é chato. Só que a gente só vai parar de falar quando a gente vê esse assunto, essas questões sendo começarem a ser resolvidas. Então, é louvável, né? Seus projetos, né, e essas suas ideias. O que falta? A Federação Maranhense enxergar essa pessoa, que é você, ou várias pessoas que têm essa mesma visão, e beleza, vamos aqui fazer acontecer, né? Estava conversando com uma pessoa que é do interior do estado, de Santa Helena. Inclusive, é uma grande influenciadora de Santa Helena do futebol. Hoje mesmo, estava conversando com ela, né? Até comentei com o Alexandre mais cedo. E a gente falando sobre futebol, né? Ela torce para o time do Eixo e, assim, eu não a julguei, né? Por quê? Ela falou assim, eu torço para time tal. Mas, assim, eu só torço porque o futebol maranhense é desse jeito. Quando ela mandou o áudio, eu já estava escrevendo, o futebol maranhense é uma várzea. E ela falou, cara, eu vou falar que o futebol maranhense é uma várzea e tu tá escrevendo. Porque é unânime isso. Como é que as crianças de hoje, as crianças, pré-adolescente e adolescente hoje, vão gostar do Sampaio, MAC, Moto e dos outros clubes que aqui tem o futebol maranhense, sendo que não é feito nada para essas crianças se aproximarem do MAC, se aproximarem do Moto, se aproximarem do Sampaio, né? O que é feito? O Sampaio Corrêa tem a chance de jogar a Copa do Brasil de base, o Sampaio Corrêa vai para o Piauí pegar a base. Isso não existe. Como é que eu vou... E a gente já tratou aqui, Radisson, no programa passado, e vou falar novamente, se quiser cortar para o vídeo, pode colocar, que temos somente alimentadores de rede social dos clubes do estado do Maranhão. Não temos marqueteiros profissionais nos clubes da capital do estado do Maranhão. Pode doer. Eu vou mostrar aqui, poderia ser outra ação de outro profissional, mas eu vou mostrar a minha porque está mais acessível. No dia, antes, para poder concluir, Radisson, no dia 23 de novembro de 2021, fiz ainda no Juventude Samba de São Mateus, um clube que explodiu no futebol maranhense, 5 anos, Copa do Brasil, Série D, enfim, quase sobe para a Série C. Primeiro, a caminhos das profissões do século XXI, marketing no futebol. Vou mostrar. Depois vou mostrar outra foto. Essa foto bem aqui foi uma palestra virtual para uma sala de 50 alunos do ensino fundamental e depois do ensino médio. Um profissional de São Mateus, até então eu, à frente de São Mateus, do Juventude Samas, fidelizando o torcedor do Juventude Samas aonde? Colégio Santos Expedito, dentro da capital. Vamos lá. No dia seguinte, eu levei os alunos para a partida de futebol. Até hoje torcem para o Juventude Samas. O Juventude Samas está 2 anos inativo. Por que não levar o mesmo trabalho para os outros clubes? Quando cheguei a Pinheiro, vou dar exemplo de mim porque está mais acessível, mas se fosse de outro profissional, sem problema, darei exemplo aqui também. Só para concluir, Radisson. Quando cheguei a Pinheiro, o clube atual que estou, há 1 ano e meio, fiz o mesmo processo. Fui para dentro das escolas de Pinheiro, todas. Fidelizar o torcedor de Pinheiro, as próximas gerações de torcedores. Tem um vídeo aqui na minha rede social. Ó, fidelizando o Búfalo da Baixada e a escola de futebol que ele lançou. E hoje tem quase 200 alunos fidelizados, torcedores do cliente do Pinheiro Atlético Clube.
não vai virar 200 atletas, mas vão virar consumidores. Onde eu quero chegar com isso? Só falta ter visão, gente, vontade, é falta de interesse. Por que não fazer uma feira, levar o Hugo? Por que não fazer uma feira do futebol maranhense, levar os ex-atletas? Por que não fazer uma feira, levar os profissionais da fotografia esportiva que tira belíssimas fotos no estado do Maranhão? Porque isso sempre tem que ficar no nosso estado. Hoje eu prometi para mim mesmo que a live seria top. Na verdade, a live, eu ficaria um pouco mais calmo, porque aqui o papo de gestão é tão polêmico, né? Mas, assim, não tem como a gente não falar do sistema, né? Que, poxa, por que no Maranhão tem que ser assim? Por que no Maranhão tem que ser dessa forma sempre? Porque não tem mudança nunca, nunca, nunca. Será que o atual presidente, já há bastante tempo na federação, sentou lá na cadeira e pronto? É assim que vai ficar. Podem dizer o que quiser, podem criticar. É assim que eu vejo hoje o Antônio Américo, né? Ele não está mais nem aí para críticas da Federação Maranhense de Futebol. Ele está blindado, não tem mudança, né? Não tem mudança. Mas a gente vai trabalhar firme. É um projeto que começou agora, o Papo de Gestão. E a mudança será feita, né? Inclusive, uma ideia que eu achava que seria bem viável, né? Seria interessante, em pré-temporada mesmo, ou talvez no final do ano, né? Encerrando lá o Brasileiro, a gente poderia fazer uma tarde esportiva, lembrando até do torneio início, né? Quando tinha aqueles torneios de 20 minutos. A gente poderia fazer, por exemplo, o torneio início, distribuir os ingressos nas escolas públicas. Sim. Né? Eu sempre digo, se o torcedor tiver o primeiro contato, ele passa a acompanhar, não tenha dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Falta incentivo, de novo. Às vezes a gente se contentar com 500 torcedores, por exemplo, num torneio início, que seria de apresentação dos clubes, distribui, né, com patrocínio, claro, porque é uma visão para a gente, né, trazer o torcedor, né, investe, vai nas escolas públicas, distribui, a gente lota ali um Nilzinho Santos, coloca 15, 18 mil pessoas que vão para ter, às vezes, até um primeiro contato, e dali passar a acompanhar os jogos. É tão difícil entender isso, tão difícil valorizar um único evento, onde a gente pode colher um torcedor lá, né, que vai virar torcedor assíduo lá na frente. Às vezes realmente falta isso, falta ter uma visão, né, maior da federação para isso. Sinceramente, eu também não entendo por que não há esse trabalho, né? Exatamente. E qual o custo disso, né? Você pode fazer, inclusive, em parceria com o governo, pode fazer isso em parceria com o município. Por que não mostrar esse trabalho numa feirinha de São Luís, que recebe muita gente nos domingos, né? Nesses grandes eventos que tem do estado? Por que não? Grandes galerias. Por que não? Por que não futebol maranhense? Por que não desenvolve, né? E a gente sempre fala que não é só a questão dos clubes, a questão do acesso ao estádio, mas é um problema estrutural de uma cadeia enorme, né? Hoje o futebol maranhense vive com problemas nas suas cadeias, nos seus processos, nos seus departamentos. E a gente até falou aqui que, inclusive, foi no início do Papo de Gestão, no terceiro episódio, que um nosso ouvinte falou os problemas reais hoje do futebol maranhense em poucas palavras, né? Falta de atrativo no estádio, transporte público, policiamento, iluminação pública. Olha só o tanto de problema que a gente tem, né? E por que não se resolve? Então, antes de eu vou ter que chamar aqui um convidado para falar da programação que também está sendo retransmitida na radiação.net. Alessandro Neves, está aí, ô Rádio São Paulo? Alessandro Neves, boa noite, Alessandro Neves, torcedor da Bolívia querida. Opa! Boa noite, pessoal, tudo bem? Me ouvem bem? Sim. Estava acompanhando vocês aí.
Prazer conhecê-lo. Hugo, eu não te conhecia, mas já virei seu fã, cara. Acompanhando a tua luta, né? Boa noite, Radisson, Alexandre, Hugo, novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Neves, aqui da Web Rádio Radiação.net, onde a gente tem essa parceria aí maravilhosa com o Alexandre, com o Radisson, tentando de alguma forma, né, que levar conteúdo de gestão esportiva maranhense para todos, né? Então, acompanhei aqui, fiquei muito contente, né, de conhecê-lo e ouvir, né, as histórias de vocês. Então, Hugo, parabéns, assim, em nome da rádio, né, em nome desse projeto muito bacana que o Alexandre toca aí maravilhosamente bem. Então, prazer estar aqui, abrindo as portas da rádio para poder levar o conhecimento de todos vocês a nossos amigos ouvintes aí. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Assim como o Hugo Saraiva, Alessandro, né, tem um trabalho brilhante, importantíssimo dentro do futebol maranhense, né? O nosso amigo, o Alessandro Neves, é o proprietário da Radiação.net, onde está sendo retransmitido nesse exato momento para a rádio, tem 2 reprises aos sábados e às segundas-feiras. Ele também é o cara que conhece tudo sobre rock. Logo após o Papo de Gestão, tem a Casa dos Clássicos, e às sexta-feiras tem o Território Maranhense. Então, Alessandro Neves, assim que acabar aqui, tem o Papo de Gestão, assim que acabar o Papo de Gestão, tem a Casa dos Clássicos. Já convida a galera aí, Alessandro. Sim. Então, mais uma vez, meus amigos, vocês que estão ouvindo a gente, vocês que não conhecem, né, os nossos projetos, convido a participar com a gente, seguindo nossas redes sociais, primeiramente, @Casa dos Clássicos, que é um projeto nosso de músicas, né, estilo anos 60, 70, 80 e 90, logo na sequência aqui, a partir das 21 horas, vocês podem acessar pelo nosso site, que é o www.radiação.net, ou baixar o aplicativo lá no Google Play, Radiação.net. Então, para você que gosta de música boa, de qualidade aí, né? Coisa que está em falta hoje em dia, infelizmente, né? Vamos falar um pouco também, pessoal, do que está acontecendo hoje aqui. Vocês devem estar por dentro do que rolou na UFMA hoje, né? A polêmica toda lá em relação à cultura, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso também no nosso programa hoje de flashback. E na segunda-feira, 21 horas, tem o Território Maranhense, que é um programa só de músicas maranhenses, para vocês que curtem, né? A gente toca de tudo lá, do samba ao bumba boi, rock maranhense, enfim. Então, convido todos vocês aí, a partir das 21 horas hoje, ao vivo. Já estou aqui no ponto, é só puxar o microfone aqui. A gente já começa a tocar os clássicos, então convido a todos, participem, foi um prazer, né? Tá sendo um prazer estar com vocês aqui, falando sobre música, sobre cultura em geral, e é muito bom compartilhar com vocês isso aí. E, Alessandro, como é que faz, além do site, né? Como é que faz para acessar radiação.net? Certo. A gente pode acessar pelo site, como eu falei, www.radiação.net, pelo aplicativo. Para você que tem iPhone, tem que baixar um aplicativo chamado Radiosnet, que é um aplicativo para rádios em geral do mundo inteiro. Procurar por Rádio Radiação, salvar nos favoritos. Para você que tem o sistema Google Play, né, Android, Google Play, procurar por Radiação.net. Então, é um aplicativo direto, você consegue ficar por dentro da nossa programação. É uma rádio que toca 24 horas por dia. E geralmente à noite a gente faz os programas ao vivo, né? Que é o caso de hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira, 21 horas. Você que é fã de Dance Music aí, vai ter o Dance Time, né? 1h30 de música eletrônica, das antigas e atuais. E é bem bacana para você que gosta aí. Fica esse convite também da Radiação.net. E de vez em quando, né, Alessandro? Tem aqueles sorteios de mini guitarra, né? Sim. Camisa. Até vou antecipar aqui para os amigos, né? A gente tem algumas parcerias, né, com alguns amigos, como, por exemplo, o pessoal da Boate Gênesis, né? Nosso amigo Salim Lawande, vai providenciar uns ingressos para a festa que vai rolar dia 16 de novembro, ali no Blue Tree. Provavelmente um sorteio de 2 ingressos. Quem ganhar leva os 2. Mais um brinde surpresa que devo falar no programa, né? A gente está em dúvida, mas certamente vai ser legal. Os amigos vão gostar. Isso é de praxe da rádio, fazer sorteio com brindes bem interessantes aí. Então, fiquem ligados daqui a pouquinho, 21 horas, Casa dos Clássicos, comigo, Alessandro Neves, 21 até as 23 horas. Pois é isso aí, obrigado, viu, Alessandro Neves, pela participação. A primeira é Queen, viu? Bota alguma de Queen. Na seguida, que terminar aqui, eu já vou colocar na Radiação.net e vou cobrar a primeira música hoje da Casa dos Clássicos, qualquer uma de Fred Mercury. Valeu, Alessandro, tamo junto. Valeu, pessoal. Boa noite, bom programa. Parabéns, sucesso. Um abraço. Tá aí, galera. Esse daí, Alessandro Neves, que é o proprietário da Radiação.net. Primeira vez aqui no Papo de Gestão. Não conhecia ele ainda não, né, Radisson Pablo?
Alessandro já. A gente teve aquela reunião lá, a primeira reunião do Papo de Gestão. Sim, lembrei. Antes de chamar os comentários, só quero mandar um abraço aí para o Jairinho, lá da Cidade Central, acompanha a nossa transmissão, o professor Marcinho Guerreiro também. E olha só, a gente está com uma audiência qualificada. Por quê? Porque temos aí Ronaldo Angelim, cara, acompanhando a nossa transmissão. Ronaldo Angelim, lá do Ceará, que amanhã vai estar em São Mateus do Maranhão. Amanhã estarei me dirigindo para São Mateus, né? Tem um evento beneficente dele lá no estádio Pinheirão, às 18 horas, organizado aí pela Secretaria Municipal e também pela Clícia Barros, aí, idealizadora de todo esse projeto. Ronaldo Angelim amanhã, lá na cidade de São Mateus, o cara do gol do Hexa contra o Grêmio. Aí a CBF vai dizer que é penta, a FIFA diz que é Hexa, enfim, fica essa confusão inteira aí. Mas o convite está dado, tá? Amanhã, no estádio Pinheirão, às 18 horas, logo após a abertura do Campeonato Municipal da Série A, tem o jogo beneficente de Ronaldo Angelim e a entrada é somente 1 quilo de alimento não perecível para ajudar as famílias carentes, né, da cidade de São Mateus e região. Raidson Pablo, chama os comentários aí do Papo de Gestão no YouTube. Beleza, galera que participando aqui direto, né? Vamos aqui aos comentários da nossa audiência aqui sempre em alta, né? E vamos lá com o nosso querido PP, botando olá. O PP aí foi um dos primeiros participantes aí do nosso Papo de Gestão. Temos também Alexandre Soares e o nosso querido Hugo Saraiva. Audiência de Santa Catarina. Aqui o Molito está falando. Boa noite a todos aí. Mande um abraço para o Molito de Lages, Santa Catarina. Torcedor do Inter de Lages de Santa Catarina. E o Papo de Gestão aí já indo além do Maranhão. Temos também o nosso querido e assíduo o Gustavo Arruda, o narrador esportivo, né, comentarista aqui, um grande profissional também da nossa dessa nova safra de comentadores. E está devendo uma presença aqui no Papo de Gestão, né, Rax? Verdade, cobrança aí ao vivo aí do Alexandre Soares. Ele fala, na audiência de mais uma edição do Papo de Gestão. Um grande abraço ao amigo Hugo Saraiva, que faz um trabalho importante na preservação da memória do futebol maranhense. Aí o Gustavo Arruda. Temos também a Stephanie Gouveia, falando, professor Hugo Top, Silma aqui. E também temos o Carlos Pereira, também assíduo aqui, nosso ouvinte assíduo, né? E ele fala, parabenizo o Hugo pelo grandiosíssimo trabalho e que o resgate da memória do nosso futebol possa ser uma fonte de inspiração para reverter o quadro atual, que é de total penúria. Fala aí o Carlos Pereira. Volto com você, Alexandre Soares, mas eu acho que o Hugo está pedindo a palavra aí já tem um tempinho. Pode falar, Hugo, fica à vontade. Até se vocês me permitem, a gente falava sobre como incentivar, né, o torcedor. Eu até esqueci de comentar que a gente tinha antigamente o Campeonato Maranhense de Aspirantes, que eram antes os jogos da rodada principal do profissional, né? Então o torcedor ele já ficava acostumado a ver a molecada da base jogar. Hoje a gente vê Campeonato Maranhense meio escondido, não tem uma divulgação tão grande, tão relevante. E antigamente esses jogos eram antes da rodada do profissional. Então o torcedor que já ia a campo, já ia para conhecer aqueles caras que futuramente iam vestir a camisa do time profissional. Então, mais uma ideia que seria interessante para a federação, né? Ao invés de colocar essas rodadas aí do Maranhense, as escuras, vamos falar assim, colocasse aqui a rodada de preliminar no profissional, né? Eu tenho certeza que o próprio torcedor já ia acostumar a ver uma joia aí numa base de Sampaio, Moto Maranhão, desses clubes menores, né? São Luís, Expressinho, enfim. Seria também mais uma sugestão bacana para a federação, né? Com certeza, Hugo. Dentre outras e outras sugestões já dadas aqui nesse programa, essa também é importantíssima. Basta que a Federação Maranhense tenha interesse, né, de fazer acontecer. Só lembrando que o Papo de Gestão é em nome de Ecoville, Coqueirinho, mais estourado da cidade de Pinheiro e região. O Osto, meu amigo compadre Osto, que não é o baiano, é da de São Mateus.
o Washington da Brito Turismo, RP Marketing Digital, que em breve estará de logo nova, a breve. Esportivo, Gráfica Adesivar, Planeta Esportivo e Radiação.net. Joga aí, Radson Pablo. O comercial do Papo de Gestão, né? Os nossos amigos empresários queiram patrocinar o programa, né? O Papo de Gestão tem 3 planos, diário, mensal e anual. E você pode ir nas redes sociais do Papo de Gestão em @papo de gestão _ e falar com o nosso setor comercial. Fechando com o Papo de Gestão, sua marca estará sendo divulgada em nossos programas, no backdrop, em camisas e também nas nossas redes sociais. É muito importante o apoio do setor privado para um projeto grandioso como o Papo de Gestão, que tem aí 3 meses já de fundação. Você também pode acompanhar o Papo de Gestão no Spotify. Assim que encerrar, amanhã ao meio-dia, você já pode acompanhar o Papo de Gestão no Spotify, episódio 23. Isso mesmo, Spotify. Só colocar lá no Papo de Gestão MA ou vai nas redes sociais, clica na bio e já vai dar ali, já vai ter o link para você ser redirecionado lá para o Spotify. Com nuvem ou sem nuvem, com sol ou com chuva, o episódio 23 vai estar lá para você ouvir, né, no tempo que der para você ouvir. Ainda tem isso, né? Ainda bem que agora esses streaming, né, Radson Paulo, dá para ouvir a qualquer momento, né? Exatamente, meu amigo. A tecnologia aí tomando de conta de todas as coisas e facilitando, né? Facilitando aí todas as ações. Eu só queria toda essa tecnologia, essa facilitação dentro do nosso futebol maranhense, mas aqui é o contrário. Até tem, a galera só não sabe usar, de fato. É verdade. Papo de Gestão reprisa no sábado, ao meio-dia, após o Sem Clubismo com Rafa Barros e Josiel Pereira, e na segunda-feira, às 17 horas, tem o Papo de Gestão reprisa, episódio 23. Nosso amigo Hugo Saraiva, nesse livro que você escreveu, qual é uma história que tem aí, né, mais engraçada, né, que pode nos contar aqui para os nossos ouvintes da Radiação.net e telespectadores do Planeta Esportivo? Olha, tem muita história. Eu separei 94 pontos. Na verdade, o livro ia constar 150 histórias. Mas aí ia ficar um livro extremamente volumoso e ia acabar ficando inviável para venda. Então, eu separei esse primeiro volume, coloquei 94. Entre curtas e médias e longas histórias, eu contei 94 passagens curiosas, né? Eu tenho uma legal aqui, do começo, lá da década de 30 ainda, né? Os primórdios, né? A época pré-histórica do futebol maranhense, né? Tem uma passagem legal, que eu sempre conto em programas de rádio e tudo, que foi a passagem do Sampaio Corrêa por Teresina, né? Eu estou falando numa época estritamente amadora, né? Década de 30. Então, o que aconteceu? Os clubes, quando não estavam disputando o Campeonato Maranhense, eles precisavam estar em atividade até para movimentar a cidade, ter renda, né, para se manter, porque se o amador ele é caro, né, imagina um profissional. Então, o próprio amador ele precisava de ter dinheiro para manter jogadores em atividade, né, o clube. O que aconteceu? Na década de 30, lá para 33, 32, o Sampaio Corrêa foi disputar um jogo em Teresina, né, um jogo amistoso. Foi uma excursão como eles faziam. Geralmente, esses clubes de fora, eles passavam pelas capitais do Nordeste fazendo jogos, né, para fazer caixa. Então, o Sampaio Corrêa ele foi fazer 2 jogos em Teresina, né, os jogos foram muito fracos, não deu renda, né, e aí o Sampaio Corrêa ficou sem dinheiro para voltar para São Luís. E aí, bom, como é que vamos voltar? Um circo muito bacana aí, que passava lá por Teresina, né, e a atração principal do circo era um cara extremamente forte. E ele chamava alguém da plateia. Bom, venham me desafiar. Quem conseguir me derrubar, tem uma premiação que o circo vai pagar em dinheiro. E o goleiro Dico, que foi o goleiro da seleção maranhense e tudo, foi um dos primeiros goleiros da história de Sampaio Corrêa. Ele estava na plateia, desafiou, venceu, foi para o braço contra essa atração do circo e conseguiu bancar toda a volta do Sampaio Corrêa para São Luís com a premiação do circo. Uma história que o torcedor desconhece, né? Eu sinceramente não conhecia. Tu conhecia a Rádio São Paulo? Tem várias. Eu posso, inclusive, citar aqui algumas, só título assim, que eu separei aqui, eu fiz uma colinha.
Bacana, porque por 94 histórias é muita coisa. Por exemplo, o Sampaio Corrêa, em 34, ele venceu um jogo diante de um navio da Esquadra de Guerra da Marinha Brasileira. Nesses navios que ficavam aportados aqui em São Luís, enfim, pela costa do Brasil, aportou em São Luís e o Sampaio Corrêa jogou essa partida e venceu, né, em 34. Eu tenho aí o caso, em 34, também do Mascote, que é o recordista de gols, uma única partida no Brasil, Sampaio Corrêa 24-0 no Santos Dumont, time já extinto, né? Eu tenho uma goleada em 38 do Maranhão Atlético Clube sobre um combinado da Inglaterra que passou por São Luís, também o torcedor desconhece, né? Eu tenho, em 39, o primeiro jogo noturno disputado em São Luís, que foi no extinto Santa Isabel, que é onde hoje é o CEJOL e a Igreja Universal, um estádio, que era pertencente à fábrica Santa Isabel, né? Ali em 39 teve o primeiro jogo noturno em São Luís. Eu tenho em 40, a primeira transmissão de rádio do futebol maranhense foi um jogo Sampaio Maranhão, né? Apesar do estádio ser do Moto, mas foi lá no Santa Isabel um jogo Sampaio Corrêa Maranhão. Eu tenho aqui o relato das primeiras torcidas organizadas, que foram, respectivamente, de Maranhão e Motoclube, né? Eu tenho uma goleada em 47 do Motoclube sobre um combinado da Noruega, que também passou por São Luís, o torcedor não conhece. Eu tenho um caso onde o Motoclube ele foi goleado pelo Clube do Remo, lá em Belém, e o próprio goleiro do Moto ele saiu preso do jogo, né? Como ele saiu preso, a gente vai saber no livro, tá? O Sampaio Corrêa, que inaugurou o Nhozinho Santos na década de 50, pouca gente sabe que o espaço do Nhozinho Santos era um cemitério, né? Ali, o local, né? Eu tenho, por exemplo, Luiz Rocha, que foi ex-governador do Maranhão, ele foi jogador profissional, ele jogou pelo Bangu aqui do Maranhão, lá pela década de 50. O Sampaio Corrêa, em 57, ele jogou contra um Santos, de simplesmente um menino, assim, início de carreira, chamado Pelé, né? Pelé com 17 anos e apenas 48 gols na carreira. Era um mero desconhecido aqui em São Luís, por exemplo. Eu tenho uma briga de jogadores do Moto e do Sport Recife, lá em Teresina, né? Nas ruas de Teresina, no chamado Baixo Meretrício, lá de Teresina. Uma tragédia aqui no estádio municipal em 63, né? Uma reforma no Nhozinho Santos. Maranhão e América do Ceará foram fazer um amistoso de reinauguração do jogo. Uma caçamba começou a despejar pedra do lado de fora do estádio, a torcida pensou que a arquibancada estava caindo e começou um tumulto, e muita gente foi pisoteada, né? Um fato que muita gente também desconhece, né? A primeira partida internacional do Sampaio Corrêa, do Motoclube, do Ferroviário, eu conto aqui nesse livro. Primeira excursão do Ferroviário em 75 para a Colômbia, numa época de Colômbia em Guerra Civil. Maranhão Atlético Clube, em 84, em excursão para a África, né, numa ligação Brasil-África, né, por conta do Sarney, por exemplo. Eu tenho passagens do Garrincha pelo Motoclube, pelo Imperatriz, pelo Bacabal e pelo Pinheiro. Talvez o torcedor nem saiba, mas o Garrincha já vestiu essas 4 camisas. Newton Santos, bicampeão do mundo, jogando pelo Sampaio Corrêa em 69. Eu tenho Vavá, que era o Leão da Copa, também vestindo a camisa do Sampaio Corrêa ainda em 69, né? Chuva de pedra contra os jogadores do Motoclube lá em Teresina, em 68, na época da Taça Brasil, né? Era difícil jogar em Teresina antigamente. Eu tenho, pouca gente sabe que o Fernando Collor de Mello já chefiou a delegação do CSA, que veio jogar aqui em São Luís na década de 70. Pouca gente desconhece também. Flávio Mortosa, que era o auxiliar do Filipão na Copa de 2002, no pentacampeonato, jogou no Maranhão aqui, em 76, por exemplo. Enfim, eu tenho excursões do Sampaio Corrêa pelo Suriname, eu tenho jogos do Sampaio Corrêa contra a Seleção Brasileira de Juniores, contra a Seleção da Argentina de Juniores, e ganhou os 2 jogos. Eu tenho a parceria Tupã Mirante no Campeonato Maranhense de 89, a TV Mirante, né? O Grupo Mirante, ele patrocinou o Tupã, né, naquele campeonato. Valdir Pérez e Roberto Dinamite já vestiram a camisa do Moto em 90, muita gente inclusive não sabe. A dupla Andrade e Adílio, que jogou pelo Bacabal em 95. Eu tenho 96, por exemplo, o Expressinho, que foi eleito pela revista Placar, conceituada a revista Placar, como o pior time do Brasil, né? Um time que totalmente equivocado para jogar um campeonato maranhense. Lá eu explico. Por que o equívoco do Expressinho, que não tinha a menor condição de jogar um campeonato profissional, mas para evitar de pegar uma suspensão, colocou um time estritamente amador. Então, vou contar todos os bastidores, onde o Expressinho treinava, qual era o maior salário, qual era o menor salário,
enfim, tudo, né? É que eu tenho, são várias histórias que eu coloquei aqui, tá? A morte do Paulo Espanha, em 75, o acidente do Sampaio, vindo de jogar em Imperatriz, o ônibus, né, do Sampaio Corrêa sofreu acidente, Paulo Espanha morreu. A morte do Beto, em 85, morreu em campo, moto Tocantins, ele teve um aneurisma cerebral e morreu em campo. Então, são várias histórias que eu conto aqui. Rivelino jogou em 83 aqui, com a camisa do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa já jogou um amistoso contra o Colorado dos Estados Unidos, aqui em São Luís, no Castelão, na década de 80, né? Uma excursão do Vitória do Mar pelo Nordeste em 76. O clube, o próprio contratante, sumiu no meio do caminho, o Vitória do Mar teve que voltar para São Luís de Pau de Arara. O nosso árbitro aqui, o Nacuaroz, que quase foi engolido por índios na Amazônia, se perdeu ali nos recantos da Amazônia na década de 70. Então tem muita história, muita mesmo. O torcedor tem certeza que vai adorar essa publicação aqui. Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, Pequenas Histórias, são 94 contos, né, de um livro muito bacana, tem aqui quase 300 páginas. Eu tenho certeza que o torcedor que adquirir esse livro vai gostar. Fecha o Hugo, Rádio São Paulo, na tela sozinho, ele mostrando o livro, tá? Aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Então, são 94 contos, né, bem selecionados. Eu tive, assim, o cuidado de selecionar 94 passagens bacanas. Muita coisa ficou de fora, vi um segundo volume aí, com mais histórias, com certeza. Eu tenho eu dou toda a garantia que o torcedor que adquirir esse material aqui vai gostar, porque está um livro muito bacana, tanto para Sampaio, Moto, Maranhão, os clubes menores, todo mundo vai gostar desse livro, com certeza. Quantas horas, quantos meses escreve nesse livro? Oi? Fala de novo, Alexandre, que deu uma cortada no teu áudio. Quantos meses você se dedicou para escrever esse livro? Isso aqui foi o livro que eu tive menos tempo para fazer. Desde a concepção do projeto do livro até a finalização, levei aproximadamente 3 meses e meio para 4 meses. Era um livro que eu peguei muitos contos dos livros de Sampaio, Moto, Maranhão e do Almanaque dos Clubes Menores da Capital. Claro, eu nunca parei de pesquisar, eu sempre estou em contato com torcedores, eu anoto muita coisa, pesquiso em biblioteca pública, tem ex-jogadores que me procuram, me passam material, então eu guardo material, e para escrever esse livro aqui foi teoricamente rápido. Ao contrário do Almanaque dos Clubes Menores da Capital, que eu levei exatamente 10 anos para concluir esse livro. Caramba, olha aí, Rádio São Paulo, 10 anos. Histórias e mais histórias, né, cara? Como eu falei, é um produto desse que a federação tem em mãos e ela ainda assim, federação e entes que norteiam a gestão do futebol, e ainda assim eles falam que eles nada podem fazer, onde eles podem fazer tudo, simplesmente não querem. Alexandre Soares. Pois é. E Hugo, a gente já está chegando no encerramento da live, só vou chamar aqui para a gente faturar rapidinho com a Ecoville, né, o Rádio São Paulo, porque a Ecoville está em dia, né, Rádio São Paulo? Tem que faturar, né, meu irmão? Bota a Ecoville na tela do Papo de Gestão na volta, os agradecimentos finais, e a gente encerra com o Saraiva. Na Ecoville você encontra tudo para deixar a sua casa ou empresa sempre limpa e perfumada. Aqui nós trabalhamos com todos os tipos de produtos para higiene e limpeza, garantindo a praticidade do seu dia a dia. Precisando de produtos para vidros, roupas, itens essenciais, como vassoura, lixeira e muito mais? Aqui temos tudo isso. Venha para a Ecoville. Venha conhecer a Ecoville, qualidade e variedade em produtos de limpeza para sua casa e empresa, tudo em um só lugar. Venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua Dom Afonso Ungarelli, em frente à clínica Dr. Pedro Lobato. Pensou em limpeza, pensou em Ecoville. Tá aí, meu amigo Rádio São Pablo, Ecoville, que é franquia, tem uma lá em Pinheiro, comandada pelo nosso amigo Coqueirinho, rapaz. Coqueirinho também, que é presidente do setor comercial, né, do sindicato, na verdade, sindicato lojista da cidade de Pinheiro da Baixada Maranhense. O homem é forte, né? Grande abraço aí para o nosso grande patrocinador, né? A Ecoville, que abraçou nosso projeto assim de uma maneira muito fácil, não foi nem preciso muitas conversas, só falou, tô dentro, o que vocês precisarem, podem contar comigo, então
É muito bom. É muito bom. É muito bom a gente contar com Até pessoas. porque, né, Radson Pablo, ele é assim como nós, né? O papo de gestão fala de gestão, ele é gestor, né? Ele é empresário, ele entende como é que funciona um empreendimento e o sucesso que ele está hoje, né? Agradecer pelo planejamento que ele teve, né? Pela estruturação começou pequeno e hoje já tem grandes empresas na cidade de Pinheiro, sabe como é que chega, né? Um trabalho sério, credibilidade, enfim. Agradecer ao Coqueirinho, lá da Ecoville, Francisco, que acabou as férias, né? Francisco passou a férias lá em Barreirinhas, viu? O papo de gestão tá bem, tá? Francisco da Gráfica Adesivar, de Alcântara, São Luís para o mundo. Olha, Francisco já tem 2 franquias, glória a Deus. Também nosso advogado Elenilson, viu, Hugo? Nós temos advogado aqui, porque de vez em quando o bicho pega. Então, agradecer nosso advogado Elenilson também, que está aqui nos bastidores acompanhando nossa transmissão. Sempre fica nos bastidores, o Elenilson. O Fred, nosso técnico da rádio, né, radiação.net. O Alessandro, que esteve com a gente. Rafa Barros, infelizmente, não conseguiu se conectar. Ele que é o âncora aqui do Papo de Gestão, mas hoje eu tentei levar o programa, acredito que deu certo. Mas agradecer sua presença, viu, Hugo? Foi muito importante você vir ao Papo de Gestão, mesmo de forma virtual, mostrar seu trabalho, mostrar o trabalho para o torcedor maranhense, ao telespectador do Planeta e também ao ouvinte da Radiação.net. Falar que hoje o Planeta Esportivo está transmitindo a Copa de Seleções. Final de semana tem Sub-19, tem Campeonato da ABB, tem Série B. Então, conecte-se no Planeta Esportivo, que tem muita programação esportiva nesse final de semana. O último eu assisti. Oi? O último eu assisti, o último papo com uma aula, né, com o professor Heraldo. O cara, uma aula, né? Sim, com certeza. E hoje à tarde eu estava assistindo, e hoje à tarde eu assisti a rodada pelo YouTube do Maranhense. Foi o São Luís o São José e São Luís, né? Isso, assisti. No intervalo ali da aula, eu liguei no YouTube e estava assistindo lá. Você que está acompanhando aí, ó, a gente vai passar os resultados. O Timon venceu hoje por 2-0 lá em Cantanhede, né? Que Cantanhede tem a ver com Santa Quitéria? Não, futebol maranhense pode, tá, Radson? Santa Quitéria 0, Timon 2 e o São Luís, né, venceu de forma surpreendente, né? 3-1 da equipe de São José. São José também. Alô, Julinho, rapaz, vamos voltar o time pro São José, macho. Né? A gente, inclusive, fez esse debate no programa passado. O São José perdeu de 3-1 para a equipe do São Luís. A rodada completa amanhã com ITZ e Real Codó, lá em Imperatriz, no estádio Frei Epifânio. Hugo Saraiva, onde achar o livro, número de contato, né? E agradecer, fazer os agradecimentos finais no Papo de Gestão. Bom, primeiro, obrigado pelo espaço, né, para divulgar o trabalho aqui em São Luís. A gente precisa ser meio que insistente, né, tem pouco espaço aqui em São Luís. Esse canal aqui é de muita importância mesmo. Queria agradecer pela oportunidade, né, e avisar o torcedor que esse meu novo livro aqui, ó, ele está quase esgotando. Fiz uma tiragem grande, mas, assim, de uma forma surpreendente, ele foi vendido 75% dos livros só na pré-venda, né? Eu fiz uma tiragem grande, 75% já na pré-venda. Quando chegou na venda, em 2 dias esgotou num local, que foi na MEI, ali no Shopping São Luís, e agora eu tenho esse exemplar aqui, à venda na Livraria Vozes, na Rua do Sol. Então, o torcedor que quiser, ainda tem lá, eu liguei à tarde, né, todo o tempo eu estou querendo saber como é que está a venda, né, eles dão uma parcial da vendagem, está muito boa, está quase esgotando, né, e aí futuramente eu penso em fazer uma segunda edição dele, uma tiragem nova, aliás, porque o próximo vem em 2025, o volume 2 desse Pequenas Histórias. Aqui é interessante, então, na Livraria Vozes, Rua do Sol, ainda dá para encontrar exemplares dele, né, e eu queria aproveitar também o espaço e deixar o meu outro trabalho paralelo, que é o blog Futebol Maranhense Antigo, que também começou pequeno, nasceu na época do livro do Moto, e como eu disse, eu tinha muito material e eu não queria deixar esse material parado, né? Então, ali naquela véspera de lançamento do livro do Moto, ali, alguns meses antes, eu criei um blog para colocar conteúdo sobre Expressinho, Ícaro, Vitória do Mar, a seleção maranhense, né? E, para minha surpresa, né, um assunto que ele é nichado, ele é bem restrito aqui,
eu pego ali nos dados ali do próprio blog, que a gente pode ter o acesso, né? A gente já chegou a o tráfego, a gente já chegou, para minha grata surpresa, a 6 milhões de acessos, que é uma coisa que nunca imaginaria, né? Eu até brinco, tem muito maranhense morando pelo mundo aí, porque metade disso aí está de fora, metade é Brasil, metade aí é Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, aí vai um monte de local aí que a gente pode acompanhar. Então, 6 milhões de acessos. Quem quiser, aqui interessar, né? É futebolmaranhenseantigo.blogspot.com.br, futebolmaranhenseantigo.blogspot.com.br, ou coloca lá no Google mesmo Futebol Maranhense Antigo, que graças a Deus tem um acervo bem grande lá de postagens. A gente já está chegando a 1.800 postagens aí em 12 anos de blog, né? O blog, na época, eu fiz até uma votação que era o maior jogador das histórias de Maranhão, Moto, Ferroviário e tal. Inclusive, eu fiz até uma homenagem ao Hamilton, que é o maior jogador da história do futebol maranhense. Ele recebeu um troféu, ele não entrou na votação, porque aí é o nosso Pelé, não pode entrar na votação, né? E aí ele foi homenageado, né? Levei, inclusive, na federação um troféu para ele. Então, esse blog eu deixo para todo mundo. Quem quiser ter mais as informações com relação ao livro, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, na minha conta pessoal, na minha conta pública, né? Que é hugo.saraiva.ef. O EF é de Educação Física. Então, é hugo.saraiva.ef. E lá eu coloco postagens sobre o meu livro, enfim, divulgo o meu trabalho, meu material de aula, né, competições escolares, tudo eu faço ali, meu trabalho de futsal. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Tá aí. Peraí, pai, é ao vivo aqui. Vamos lá. Tá aí, Radson Pablo, nosso amigo Hugo Saraiva, né? Brilhantemente, né, nos enriqueceu de informações sobre a trajetória dos clubes nesses anos e anos e anos aí de futebol maranhense. E fiquei feliz, viu, Radson? Sair daqui hoje de um debate desse com mais conhecimentos para as próximas gerações aí. E você, Radson Pablo? Você hoje percebi que estava ali um pouco, né, acuado, ou é só impressão minha? Não, estava aqui aprendendo mais ainda, né? Desde já, mais uma vez, muito obrigado, Hugo, por aceitar o convite, né? Desde já a gente quer falar, eu falo em nome de toda a equipe do Papo de Gestão, que o espaço é aberto, que você quiser, já fazemos o convite para voltar sempre, já fica o convite, quiser precisar do Papo de Gestão para divulgar seus trabalhos, estamos aqui, nosso Instagram está aqui, o espaço aberto para você. E hoje eu fiquei assim, desfrutando, cara, porque assim, já nas considerações finais, né? Sabe quem me fidelizou, Alexandre Soares e o Saraiva, para acompanhar o futebol maranhense? Meu pai. Meu pai fala o nome de todos os ídolos, que com certeza está no livro, de vários dos livros do Hugo Saraiva, de todos os ídolos do futebol maranhense, de fulano de tal, dele, daquele. Isso desde que eu me entendo por gente, desde 5, 6 anos. Ele fala, olha, ele sempre fala, já fui em Castelão lotado com time tal, e fulano de tal fazendo gol e tudo mais tal. Então, minha primeira vez no estádio de futebol foi no Luiz Santos, na extinta Copa União, em 2012. Então, desde 2012 aí, tenho 12 anos que me aprofundei, estou amando o futebol maranhense, a gestão do futebol maranhense, né? E ver uma pessoa que esmiuça mais ainda esse tesouro que é o futebol maranhense, principalmente nos tempos antigos, né? Que foi a galera que cavou tudo para o futebol maranhense ser o que é hoje. Infelizmente, está muito mal administrado, né? Mas a galera da antiga, como o Hugo falou, fez a parte deles, né? E uma parte muito interessante. Todos esses dados aí dessa galera que já jogou aqui no Maranhão, Moto, Mike, tudo isso tem que ser valorizado. E muito mais ainda tem que ser valorizado quem traz isso para a gente. Isso é cultura. Isso é cultura. Não o que a gente teve hoje
na UFMA, né? Isso na UFMA, com certeza. Isso que rolou? Eu tô por fora. Cara, quer falar, Alexandre Soares, ou eu falo? É pesado ou não fala? Um pouco. Então, a gente fala nos bastidores, pronto. Não, assim, só uma professora que representa a classe LGBT foi dar uma palestra e fez danças obscenas, né? Aí não pegou muito legal. Exatamente, na bancada da UFMA. Na bancada da UFMA. Assim, complicado. Ainda assim, tem pessoas que falam que isso é cultura e que não valorizam a real cultura, que é você, Hugo Saraiva. Muito obrigado, grande prazer. Assim, foi uma aula hoje. Eu não fiquei acanhado, não, viu, Alexandre? Era um aluno aprendendo com o professor. Eu estava assim, tipo, de fato mesmo, degustando assim, dessa rica cultura, meu amigo. Então, fica à vontade, grande trabalho. Continue, porque o seu trabalho será valorizado. Pô, obrigado mesmo. E o que depender aqui, né? Sim. Se eu posso deixar um abraço aqui? Pode ficar à vontade. Pô, porque eu não tô... Bom, antes eu já, enfim, divulguei aí nas redes sociais que eu estaria aqui com vocês, né? E estava ansioso para ter esse papo aqui. Eu acompanho, né, o Planeta Esportivo, eu sigo o canal, acompanho os jogos. Hoje eu estava trabalhando, né? Mas deu um intervalo ali, um horário vago, YouTube, assistindo o jogo do São José e do São Luís, estava 1-1, né? Então eu sou bem assíduo no canal Planeta Esportivo, né? Também aqui o Papo de Gestão, eu assisti o último, muito legal. Então, assim, eu queria deixar um abraço aí, meus alunos, né? Para as escolas onde eu trabalho, né? Atualmente eu estou em escola do estado e município, então deixar aqui um abraço a todo mundo que está acompanhando, não sei como é que está aqui a participação do pessoal, mas deixar um abraço para todo mundo, meus alunos ali na zona rural, trabalho em 2 escolas, eu estou no Rosilda Cordeiro, Web Rosilda Cordeiro, que é ali em Quebra-Pote, também estou depois ali de São Raimundo, eu estou no Web Saraiva Filho, deixar um abraço a todos os meus alunos, né, e na Coab eu estou no Cônego Ribamar Carvalho, que é a escola do estado, então deixar também um abraço a todo mundo, eu estou aqui há 20 anos nessa profissão, assim, uma sensação de primeiro dia de trabalho ainda, graças a Deus eu não perdi essa vontade, nem de trabalhar com futebol maranhense. Então, mais uma vez, obrigado e um abraço a todo mundo. Valeu você, telespectador que acompanhou o Papo de Gestão episódio 23, ouvintes da Radiação.net, aos nossos patrocinadores Coqueirinho, Brito Turismo, RP Market, que em breve estará de logo nova, Gráfica Adesiva, AS Market Esportivo, que tem uma logo totalmente modelada, Planeta Esportivo, Radiação.net. Papo de Gestão, reprisa aos sábados, ao meio-dia após o Sem Clubismo, e às segundas-feiras, às 17 horas, e lógico, esse conteúdo estará lá no Spotify. Sobre o Efraim, eu lembro, viu? Eu estava no moto naquele ano, lá em 2019, meu amigo Francisco Motense, lá no Colégio Efraim, eu dei uma palestra lá, inclusive, foi muito legal. Você começou o programa falando, né, sobre esse momento, eu lembrei sim, inclusive 2019. Foi TBT. Isso, 2019. Inclusive, foi TBT essa semana. E eu postei, inclusive, isso nas minhas redes sociais, lá nos stories. Então, obrigado, tá? Hugo, tamo junto, grande abraço. Rádio São Pablo, mais um grande programa, né? E voltaremos com novidades na próxima quinta-feira. Valeu, tamo junto. Solta aí os nossos parceiros e a gente fica por aqui. Na Ecoville você encontra tudo para deixar a sua casa ou empresa sempre limpa e perfumada. Aqui nós trabalhamos com todos os tipos de produtos para higiene e limpeza, garantindo a praticidade do seu dia a dia. Precisando de produtos para vidros, roupas, itens essenciais, como vassoura, lixeira e muito mais? Aqui temos tudo isso. Venha para a Ecoville. Venha conhecer a Ecoville, qualidade e variedade em produtos de limpeza para sua casa e empresa, tudo em um só lugar. Venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua Dom Afonso Ungarelli, em frente à clínica Dr. Pedro Lobato. Pensou em limpeza, pensou em Ecoville.
Olá, seguidores, clientes e amigos da Brito Turismo. Na hora de fazer sua viagem com conforto e segurança, procure a Brito Turismo. Viagens de São Mateus para São Luís. Seja uma viagem em família, com amigos ou colegas de trabalho, a nossa van é a escolha perfeita para a sua jornada inesquecível. Bora rodar? Além de conforto, segurança e comodidade, dispomos também de Wi-Fi a bordo. E quem conhece sabe do nosso compromisso de levar você até o seu destino. Reserve agora mesmo sua vaga pelo número 999-8102-0976. Fale comigo mesmo, Washington, da Brito Turismo. Lembrando que agora estamos com embarque e desembarque no terminal rodoviário de São Luís. Isso mesmo, com embarque e desembarque no terminal rodoviário de São Luís. Brito Turismo, ligando você ao seu destino.